Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, conversando um pouquinho, trazendo algum assunto que possa ser útil para vocês. Antes de mais nada, vou pedir para vocês para que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos. Se vocês estiverem através do celular, cliquem no sininho logo aí abaixo para vocês poderem receber as notificações, porque o YouTube não está mandando as notificações para todo mundo. E se vocês clicarem aí no sininho, já de imediato, assim que for publicado qualquer material, vocês já recebem, tá bom? Porque aí vocês não perdem nada e tudo que a gente fala aqui não é perdido, né? Com certeza, para alguém tem algum proveito, com toda certeza. Então hoje nós vamos conversar a respeito de um assunto que parece novo, mas já é bem antigo, é mais antigo do que eu, vocês podem ter certeza disso, né? Eu vou falar a respeito de maternidade e paternidade socioafetivo, né? Então chegou a vez a gente falar do padrasto e da madrasta. Então espero que vocês gostem, que seja útil para vocês e que de repente vocês consigam até identificar algumas situações, alguma situação aí, ou com vocês mesmos ou com algum parente ou amigo de vocês que esteja passando por uma situação dessa. Gente, a gente hoje em dia, nos tempos atuais, onde os casamentos duram tão pouco, é muito comum nós vermos as chamadas novas famílias, né? Então é o pai que casou com outra mulher, essa mulher virou madrasta, é a mãe que se separou e casou com outro homem e esse homem virou padrasto desses filhos, né? E várias outras relações multiparentais onde a gente percebe que as famílias já não são tão tradicionais como eram as famílias no passado. São as novas famílias e elas são acolhidas pelo direito. E o que é bacana nisso é que assim, aquelas relações afetivas onde no passado não passava daquela condição de padrasto, madrasta, enteado, enteada, e que muitas vezes as pessoas sentiam aquele vazio, porque a partir dessa união começavam a vir os filhos biológicos dessa nova família constituída, e os filhos do primeiro casamento nada mais eram do que enteados e enteada, e ficava aquela distância. Hoje isso pode ser corrigido através do reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, onde se busca no judiciário que seja reconhecido esse vínculo de afeto que já existe entre o padrasto, a madrasta, entre o companheiro da mãe, aquela pessoa que muitas vezes fez o papel de pai sem exatamente ocupar o lugar do pai. Às vezes o pai o pai biológico registral, ele é presente, mas aquele pai que está ali no dia a dia, o padrasto, a madrasta, ele cumpre essas funções perfeitamente, né? E muitas vezes acolhendo aquele menor, aquela criança, como se fosse pai de verdade, né? Então nasce essa possibilidade de se ver no judiciário esse reconhecimento, um reconhecimento, ao meu ver, assim, muito justo, muito pertinente, porque de certa forma ele vem para corrigir aquelas diferenças que às vezes existem no seio da família, porque às vezes a criança se sente diferente. Eu já ouvi isso de criança mesmo, onde o irmão biológico é filho daquele padrasto, mas ela é apenas enteada, então ela se sente diferente, e muitas vezes o amor é gigante. Eu já presenciei isso com clientes, né? Então aquela criança, ela queria ter aquele padrasto, aquela madrasta como pai dela mesma, ou por carência com relação ao primeiro pai, ou, como eu já disse, porque a convivência é uma coisa tão bacana, tão calorosa, tão presente, tão boa para ela, que ela queria que aquela situação que já existe de fato fosse reconhecida de direito através de um documento que dissesse que aquele também é pai, aquela também é mãe. E na sentença que reconhece a paternidade ou maternidade socioafetiva, isso vem acontecer, porque aquele padrasto e aquela madrasta que requer na justiça o reconhecimento dessa paternidade ou maternidade socioafetiva, ele tem o seu nome inserido na certidão de nascimento daquele menor, daquele adolescente, ou até em casos de adulto também,
onde aí a partir daí são as novas famílias que a gente fala, e aqui a gente está falando de multiparentalidade, porque daí aquele menor ele passa a ter dois pais, então ele já tinha o pai biológico dele que estava na certidão de nascimento, vai ser incluído o nome do padrasto também, e junto com o nome do padrasto vem o nome dos avós paternos. Então ele vai ter um segundo pai, e por conta disso ele vai adotar o patromínico daquele padrasto, então ele passa também a utilizar o sobrenome do padrasto, né? Aqui não se tem aquela situação de retirar o nome do pai biológico para colocar o nome do pai socioafetivo. Aqui a gente está falando de junção, de acréscimo, né? Então ele vem acrescentar, vem somar na vida daquela criança com relação à certidão de nascimento. Então ela vai ter dois pais, 4 avós paternos, né? O avô e a avó do pai biológico, o avô e a avó por parte do pai socioafetivo, e mantém-se os vínculos com a mãe. Se o pedido for com relação ao reconhecimento da maternidade socioafetiva, também da mesma maneira. Conforme eu disse para vocês, no meu ponto de vista, isso veio para não só solucionar, mas fazer justiça a um monte de gente que eu já pude presenciar. Faz às vezes de pai e mãe na vida de alguém. E quando faz às vezes de pai e mãe na vida de alguém, faz a diferença, né? E como eu costumo falar em todos os meus vídeos, quando a gente lida com gente, a posição da gente diante da vida é uma coisa assim muito sutil, muito cautelosa e muito assim ligada ao que de fato interessa, que é justamente o afeto, né? Tanto é verdade que o judiciário tem reconhecido esses vínculos afetivos, não só com relação ao reconhecimento da maternidade e paternidade socioafetiva, mas também nas ações de guarda. Eu já comentei com vocês nos outros vídeos. Eu tenho um vídeo, vou até deixar o link aqui embaixo para vocês, falando só sobre vínculos afetivos. E nesse momento eu não estou falando nada mais, nada menos do que afetividade, né? Então eu quero encerrar esse vídeo dizendo para vocês que era o objetivo de hoje, trazer essa novidade para vocês, que nem é tão nova assim, então tem alguns poucos anos, mas que é uma saída muito bacana, muito interessante e muito útil para um monte de gente que vive essa situação e que gostaria de ver, de uma certa forma, demonstrar esse reconhecimento que tem por aquelas pessoas que a criaram, por aquelas pessoas que fizeram a diferença na vida delas, tá bom?